a oração do anjo da igreja, do meu amado pastor, que tem me ajudado na caminhada, Senhor, abaixo de Ti, que tem me ajudado a minha família, como se comportar na Tua presença, como prosseguir em Teus caminhos na obediência. Pai amado, Pai querido, toma a frente dessa ministração da Tua santa palavra, porque a Tua serva não pode nada se o Senhor não estiver no meu comando, se o Senhor não for meu alicerce. Nada posso, nada consigo, mas crendo e confiando em Ti, Senhor, que mais certo que o Senhor dos exércitos vive e que Ele é o nosso alto refúgio, que é o Senhor que está no controle, é o Senhor que vai falar, é o Senhor que vai ministrar. Que o Senhor seja a minha mente, meus olhos, minhas mãos, meus pés e principalmente a minha boca para estar ministrando a Tua santa palavra para os corações dos Teus filhos, para a Tua igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus Cristo. Toma a frente. Amém. E diz assim, 2 Crônica, capítulo 15, o título diz: Asa abole a idolatria e renova o pacto do Senhor. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vos estáis com ele, e se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas, quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. E aqueles tempos não havia paz, nem para que saia, nem para que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os conturbava com toda angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras, a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que moraram nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor, e ajuntou todo o Judá e Benjamim, e com ele os estrangeiros de Efraim e de Manassés e de Samuel, porque de Israel tinham a ele em grande número, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. E ajuntaram-se, aleluia, em Jerusalém, no terceiro mês e no ano 10º do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que o trouxeram, 600 bois e 600.000 ovelhas. E entraram no concerto, aleluia, que buscaram o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, desde o menor até o maior, e desde o homem até a mulher. E ajuntaram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombetas e com buzinas, e todo Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade buscaram, e
o acharam, e o Senhor lhes deu repouso em redor. E também a Maaca, mãe do rei, aleluia, mãe do rei Asa, ele a depôs, para que não fosse mais rainha, porquanto fizera a Será um horrível ídolo, e Asa destruiu seu horrível ídolo, e o despedaçou, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Aos altos, porém, não se tiraram de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias, e trouxeram as coisas que tinham consagrado seu pai, e as coisas que ele mesmo tinha consagrado à casa de Deus, prata e ouro e utensílios. E não houve guerra até ao dia 35º do reinado de Asa. Aleluia. Deus seja louvado. Uma salva de palmas para o nosso Deus. Aleluia. Veja bem, amados, aqui vai falar do rei Asa. O rei, aleluia, que tinha Deus um grande propósito para se cumprir na vida do rei Asa, né? E ali, aleluia, quando o profeta, aleluia, Azarias foi até o rei Asa falar para ele, para todo aquele povo daquela tribo, que Deus era
Eles tinham que fazer, aleluia,
Ei, Deus está tratando, porque Ele está dizendo para perguntar para a igreja: que mudança tu queres que esse Deus faça na tua vida nesta noite? Meu Deus. Porque foi através dessa mudança, a Bíblia vai dizer, aleluia, que foram através das mudanças, meu pastor, das mudanças que o rei Asa começou a fazer, que tudo começou a fazer diferente. Que aquele povo entendeu que eles tinham que ser diferente, não como aquele povo de Israel, que foram rebeldes e pagaram pelas suas consequências. Aleluia. Aleluia. Isso é bíblico. A palavra de Deus afirma para mim e para você, aleluia, que tem as consequências das coisas boas que você escolhe para a tua vida, como também tem as consequências das coisas más que você também escolhe para trazer para perto de você, que você, aleluia, traz para a sua vida. Olha para o teu irmão, para a tua irmã que está do teu lado e diz assim: eu quero as coisas boas para perto de mim. Fala para ele, fala para ela: eu quero que Deus traga as coisas boas para perto de mim. Aquele que vem para somar, para que o nome do Senhor seja exaltado. Aquilo que vem para somar, aleluia, para que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida. E fala para ele, fala para ela: Senhor, mas se porventura o Senhor quer saber de todas as coisas, aleluia, sabe que alguma má companhia, alguma coisa que está querendo se aproximar e que não é para o meu melhor, que não é para o meu crescimento, que é para me distanciar de ti, fala para ele, fala assim: Senhor, retira essa má companhia, retira essas coisas que o Senhor sabe que não é para o meu crescimento, que não é para que o Senhor se chegue mais a mim. Fala para Deus: retira essas coisas que é abominável aos teus olhos, a mentira, a fofoca, a confusão, aleluia, o pecado, a desobediência, porque tudo isso nos afasta da presença do Pai. Amém? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Eu posso sentir a presença de Deus, que Deus está restaurando vida nesta noite. Aleluia. Se coloca de pé em nome de Jesus, igreja. Se coloca de pé em nome de Jesus, igreja. Porque o Senhor está dizendo: fala para o teu povo para só me buscar, para só confiar na promessa que eu fiz. Asa, o rei Asa confiou, o rei Asa fez a vontade de Deus e ele reinou. E a Bíblia vai dizer que ele reinou e Deus achou graça. Deus achou graça no coração do rei Asa, porque ele fez tudo que agradara ao Espírito Santo. Tudo que Deus havia designado para ele como escolhido, aleluia, para ele direcionar aquele povo, ele fez. Que nós sejamos nesta noite, que nós entendamos nesta noite, amados, que o Senhor quer de nós é tão pouco, é obediência. É que nós queremos se chegar mais e mais para Ele, mais e mais para a sua presença, para o seu Espírito Santo em nós. Amém? E que nesta noite, aleluia, que Deus possa continuar falando em nossos corações através dessa palavra. Guarda essa palavra na tábua do teu coração, pratica. 2 Crônica, capítulo 15. Aleluia. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer esta noite, Senhor Jesus. Até aqui o Senhor